Registrei. Hoje nós vamos apresentar uma questão comentada que caiu no Exame Nacional de Cartórios ENAC 2025-1, o primeiro Exame Nacional de Cartórios que aconteceu no Brasil. Este foi realizado nas capitais no dia 29 de abril do ano corrente. E nós selecionamos uma questão que trata do tema alienação fiduciária de imóveis, um tema bastante atual, bastante relevante, que tem atuação prática também de destaque. E nós pegamos a prova tipo 1, a questão é a de número 25. Nós vamos, inclusive, deixar aqui na descrição desse vídeo maiores informações para você acessar o teor desta questão. Então, eu vou ler o enunciado 2 vezes e fazer uma breve explicação sobre ele. João celebrou com a instituição financeira Alfa um negócio jurídico de alienação fiduciária de propriedade superveniente de coisa imóvel por ele adquirida. Tinha dúvidas, no entanto, em relação aos efeitos do ajuste, considerando existirem alienações fiduciárias anteriores e quanto à possibilidade ou não de ser levado a registro no registro de imóveis. Então, eu vou ler novamente o enunciado e vou explicando cada passo. João celebrou com a instituição financeira Alfa um negócio jurídico de alienação fiduciária de propriedade superveniente de coisa imóvel por ele adquirida. Então, o primeiro destaque que eu faço é que a gente tem a figura de 2 sujeitos aqui. A gente tem o João, devedor, tecnicamente chamado de fiduciante, e a instituição financeira, que na questão da prova foi chamado de Alfa, como se fosse o Banco Alfa, que vai ser o credor desse negócio jurídico, tecnicamente chamado de fiduciário. E aí ele contratou essa alienação fiduciária. Então, ele fez um negócio jurídico em que ele adquiriu um bem, ficou com a posse direta desse bem imóvel, mas o credor ficou com a chamada propriedade resolúvel. O credor ficou com a posse indireta até que João, devedor, quitasse toda a sua dívida. Isso é que envolve esse instituto jurídico chamado alienação fiduciária de bens imóveis, né? Que teve a sua primeira regulamentação pela Lei 9.514 de 1997, que veio trabalhar do sistema financeiro imobiliário no Brasil, buscando trazer maiores garantias para o mercado, para esse tipo de negócio jurídico. Na sequência, o enunciado diz assim: ele tinha dúvidas, no entanto, em relação aos efeitos desse ajuste, desse negócio de alienação fiduciária superveniente. E ele também tinha dúvidas quanto à possibilidade ou não de ser levado a registro esse negócio jurídico no cartório de registro de imóveis. Então, essa que é a questão. João, devedor, celebrou alienação fiduciária com o Banco Alfa e queria saber, eu posso registrar isso no imóvel? E quais são os efeitos desse negócio? Aí o enunciado pede: à luz da sistemática introduzida pela Lei 4.711 de 2023, é correto afirmar que... Então, a gente vai trazer uma primeira informação sobre a Lei 4.711 de 2023, que é o chamado Marco Legal das Garantias, que veio buscar a modernizar e agilizar esse sistema de garantias nas operações de crédito realizadas no Brasil, com foco na alienação que envolve bens imóveis. Então, esse marco legal das garantias veio trazer a execução extrajudicial, a existência do agente de garantias, que é um terceiro autorizado pelo credor a poder receber o seu crédito. Veio essa lei também
trazer regras novas para os tabelionatos de protesto, no sentido de autorizar a chamada renegociação de dívida protestada, além de possibilitar aos registros civis de pessoas naturais certificarem de forma eletrônica a questão da vida, o estado civil e o domicílio das pessoas. Então, uma lei muito importante, muito abrangente e que é relativamente nova. Nós estamos em 2025, ela é de 2023. Com relação à alienação fiduciária, a primeira alternativa da letra A diz assim: o registro somente é possível após o cancelamento da propriedade fiduciária anteriormente constituída. Então, eu vou repetir, de acordo com a letra A desse enunciado da questão 25, tipo 1, que caiu no primeiro ENAC, a afirmativa diz que o registro dessa alienação fiduciária superveniente somente é possível após o cancelamento da propriedade fiduciária anteriormente constituída. Está errado o enunciado. Por quê? Porque essa lei 14.711, ela veio trazer nova redação à lei inicialmente citada, que é a 9.514 de 97. E a 9.514 de 97 passou a ter uma nova regra e descrição no seu artigo 22. E o enunciado da letra A está errado. Por quê? Vou ler aqui. O artigo 22, parágrafo 3º da Lei 9.514 passou a ser assim entendido: a alienação fiduciária da propriedade superveniente adquirida pelo fiduciante, que é o devedor, é suscetível, sim, de registro no cartório de registro de imóveis. A partir de quando? Desde a data da sua celebração. Então, desde a celebração da alienação fiduciária superveniente, é possível o seu registro no cartório do registro de imóveis. E ela vai tornar-se eficaz a partir do cancelamento da propriedade fiduciária anteriormente constituída. Então, a alienação superveniente posterior, ela pode ser registrada desde a sua celebração. Não precisa esperar cancelar a anterior. Ela é registrada desde a sua celebração, apenas vai se tornar eficaz após o cancelamento da primeira, da anterior, tá? Então, a letra A está errada com base no novo artigo 22, parágrafo 3º da 9.514. Lembrando que o Marco Legal das Garantias, uma das suas inovações, é a possibilidade de alienações fiduciárias sucessivas. A letra B diz assim: como há alienações fiduciárias sucessivas da propriedade superveniente, as posteriores terão prioridade sobre as anteriores na execução da garantia. Essa alternativa está errada, porque o atual parágrafo 4º do artigo 22 da Lei 9.514, assim está descrito: havendo alienações fiduciárias sucessivas da propriedade superveniente, as anteriores terão prioridade em relação às posteriores na execução da garantia. Observado que no caso de execução do imóvel pelo credor fiduciário anterior com alienação a terceiros, os direitos dos credores fiduciários posteriores subrogam-se no preço obtido, cancelando-se os registros das respectivas alienações fiduciárias. Então, o que nos interessa aqui na análise da letra B é que ela está errada, porque havendo alienações fiduciárias sucessivas, quem tem prioridade são as anteriores e não as posteriores. Agora a letra C, ela diz assim: por força de lei, o inadimplemento de quaisquer obrigações faculta a Alfa,
que no nosso enunciado é a instituição financeira, né, como se fosse um banco, faculta a ela declarar vencidas as demais obrigações de que for titular, garantidas pelo mesmo imóvel. Ela, na verdade, está errada, porque o parágrafo 6º do atual artigo 22 da Lei 9.514 diz assim: o inadimplemento de quaisquer das obrigações garantidas pela propriedade fiduciária faculta ao credor declarar vencidas as demais obrigações de que for titular, garantidas pelo mesmo imóvel. Então, não é de quaisquer obrigações, apenas aquelas relativas ao mesmo imóvel. Então, por isso, a letra C também está equivocada. Por fim, a letra D informa que o registro deve ser realizado no âmbito do registro de títulos e documentos, tornando-se eficaz a partir da autorização do titular da propriedade fiduciária anteriormente constituída. Esta questão, essa opção da letra D tem dois erros. Primeiro, o registro não é no âmbito do títulos e documentos, mas sim no registro de imóveis. E ela não se torna eficaz a partir da autorização do titular da propriedade, mas sim do cancelamento daquela que é anterior. E como que a gente sabe que isso está errado? Lendo o artigo 22, parágrafo 3º da Lei 9.514, com a sua nova redação pelo Marco Legal das Garantias. Então, ele nos informa que a alienação fiduciária da propriedade superveniente adquirida pelo fiduciante, que é o devedor, ela é suscetível de registro no registro de imóveis e não no títulos e documentos, desde a data da sua celebração. E quando que ela se torna eficaz? Tornando-se eficaz a partir do cancelamento da propriedade fiduciária anteriormente constituída e não da autorização do titular da propriedade. E por fim, a gente chega na letra E. Esta está correta, quando diz o enunciado assim: caso alfa, no nosso exemplo, instituição financeira, opte por declarar vencidas as demais obrigações de que for titular, garantidas pelo mesmo imóvel, com registro e eficácia, deve requerer a intimação de João, devedor fiduciante, pelo oficial de registro de imóveis, para que realize os pagamentos devidos. Então, a gente entende que esse enunciado está correto porque a Lei 9.514, no seu artigo 22, parágrafo 9º, né, com a nova redação, está assim: na hipótese de o fiduciário, que é o credor, optar por exercer a faculdade de que trata o parágrafo 6º, que é declarar o vencimento antecipado das obrigações deste artigo, ele deve informá-lo na intimação de que trata o parágrafo 1º do artigo 26. E o artigo 26, parágrafo 1º da Lei 9.514, estou pegando ele aqui, está descrito na seguinte forma, ó, 26, parágrafo 1º. Para fins do disposto neste artigo, né, que uma vez vencido e não paga a dívida no todo em parte, constituído em mora o devedor ou eventualmente o terceiro fiduciante, né? Só um segundo. O que vai acontecer? Para fins do disposto neste artigo, o devedor, a requerimento do fiduciário, será intimado pelo oficial de registro de imóveis competente a satisfazer no prazo de 15 dias a prestação vencida e aquelas que vencerem até o pagamento, juros, penalidades e demais encargos contratuais, encargos legais, inclusive
tributos, contribuições condominiais imputáveis ao imóvel e as despesas de cobrança e intimação. Então, o artigo 22, parágrafo 9º, combinado com o 26, parágrafo 1º da 9.514, nos faz concluir que a alternativa E está correta, quando diz que numa alienação fiduciária superveniente, se o credor, instituição financeira alfa, tecnicamente chamado de fiduciário, optar por declarar vencidas as demais obrigações de que ele for titular e que forem garantidas pelo mesmo imóvel, com registro e eficácia, registro no RI e eficácia a partir do cancelamento da alienação anterior, ele deve requerer a intimação do João, que é o devedor fiduciante, intimação essa a ser feita pelo oficial de registro de imóveis para que realize os pagamentos devidos. Então, foi o nosso objetivo de trazer essa questão comentada do ENAC 2025-1, que aconteceu em abril do ano de 2025, para entender como que a banca vem cobrando esse tema, que é um tema, inclusive, que na prática também tem uma aplicação muito relevante, não só aquele que vai fazer a prova do ENAC, o que vai fazer a prova do concurso, mas também que atua na área, deve ter conhecimento. E aí, eu vou então colocar na descrição do vídeo como acessar essa questão. Vou também colocar um link para vocês terem acesso ao material que eu fiz sobre o Código Nacional do Extrajudicial, que é o provimento 149 de 2023, com seus 555 artigos, em que eu faço uma visão ampla para te preparar para o ENAC, para o concurso do seu estado ou eventualmente para a sua atuação na prática. E vou pedir para que você, se tiver curtido esse vídeo, que você compartilhe, porque eu acredito que informação compartilhada é conhecimento multiplicado. E que você também me siga nos outros canais, Instagram e LinkedIn, @prof.anacoque. Registra aí e até uma próxima.